Muito boa noite. Finalmente estamos aqui com o professor Olívio Quilumbo. Eu escrevo sempre com O no fim e hoje o professor ele próprio está aqui a me corrigir, tem um U no fim e Sim, espero muito, espero que nas próximas voltas não coloque mais o O e use então o U. Portanto, professor, o nosso tema de hoje é a juventude eh, angolana em 21 anos de paz. Antes de mergulharmos na questão dos 21 anos de paz, eh, a juventude, de forma holística, uma definição. Queremos compreender, há muita gente, fala-se da juventude, há muitos que não compreendem o que é a juventude. Há muitos que limitam-se só em ver a juventude em termos de idade, mas o conceito em si, a energia em si, a utilidade da juventude ou do jovem em si, o papel, a missão do jovem em si na vida, independentemente de quem é este jovem, independentemente de que país ele se encontra, independentemente das suas aspirações, das suas crenças. O que é a juventude e quem é um jovem? Professor. olha, eu não posso trazer uma definição, um conceito distante daquilo que é o cientificamente aprovado. A juventude, a Nações Unidas considera o jovem aquele que tem de 18 a 35, que é a fase da irreverência, do imediatismo e da inconsequência. Portanto, essas três características são características de quem é jovem, de quem tem de 18 a 35. Uhum, Esta é a fase que vai desde a adolescência até o princípio da idade, digamos, adulta, que as pessoas começam, enfim, a partir de 35 anos, passam a ter uma outra visão, arriscam menos. Quando já chega aos 40 anos, já não se corre como se corria antes dos 35. Já se faz vários cálculos para fazer determinadas situações, determinadas ações. uhum, É um bocadinho mais comedido e tem-se muito cuidado sobre o que se vai fazer, falar e etc. Mas dos 18 aos 35 é o que as organizações que estudam o ser humano, estudam as pessoas, a sua evolução, consideram-se a fase considerada como jovem, passo plenário. uhum, E há outras teorias que trazem que a juventude vai muito para além da idade, há também o espírito jovem, o pensamento jovem, a forma jovem de viver, mesmo estando acima da idade, digamos, definida. uhum. Há pessoas assim, mas enfim, são teorias, são outras visões do conhecimento, mas que nós, enfim, vamos ficar com aquilo que é o estabelecido internacionalmente falando, e que Uhum. consta até das constituições das repúblicas, e a República de Angola também consagra, no seu artigo 81, nas suas alíneas, o jovem como aquele que tem dos 18 aos 35. Dos 18 aos 35. Mas Oi. Em Angola, bom, estamos, não quero ainda entrar em Angola, eh, Ah, queria já entrar em Angola, mas pronto, professor, a juventude dos 18 aos 35, aos 40, a energia do jovem, não é? A curva da potência começa a calar. Eh, É na juventude em que se, digamos assim, se oferece maior energia no mundo do trabalho. Será que estás de acordo com esta leitura ou a energia do mundo do trabalho podemos ainda usufruir até a uma certa idade avançada? olha, nós temos que estar sintonizados com aquilo que é a natureza humana. O ser humano nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre.
E este processo é feito, ou seja, em cada uma dessas fases, de nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte, nós vamos ganhando, fortalecendo, perdendo e terminando, portanto, de fazer as coisas. E, independentemente de existirem frescuras do ponto de vista da vivacidade, mas chega uma fase em que há mesmo um decréscimo e não se luta contra isso. Isto é a regra. A exceção são aquelas pessoas que, naturalmente, protegeram-se mais enquanto jovens, abusaram menos, e quando chegam numa determinada idade, com 50, 55, 60, ainda mantêm uma jovialidade e demonstram ser pessoas que não envelhecem, aparentemente que não envelhecem. Mas o órgão em si envelhece, vamos perdendo, enfim, habilidades, embora para algumas atividades, quanto mais velho, melhor. Portanto, o conhecimento, por um lado, as Sabedoria. habilidades, as competências, por outro lado. Mas Uhum. do ponto de vista daquilo que é o processo, deste processo de humanização, na evolução do homem de primata ao Homo Uhum. sapiens, não podemos estar distante, naturalmente, desta definição, desta visão do nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte, até porque nós começamos a envelhecer assim que nascemos. Nascemos. E agora eu começo aí na metáfora, aproximamo-nos naquele que é os assuntos atuais, ligados também àquela que é a vida sociopolítica angolana. Podemos considerar Angola ainda um país jovem ou um país já com uma certa idade? Porque 48 anos, não é? Estamos com 48 anos de vida, Angola, desde que existiu. Podemos ainda considerar Angola um país jovem ou já um país maduro? Bem, se compararmos a evolução humana de nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte, Angola é um país adulto, ok? Uhum, Está acima dos 35, desde que se proclamou a independência de 75 até hoje, nós estamos acima da fase da juventude. Portanto, somos um país, do ponto de vista político, também não muito jovem, embora tenhamos 40 e poucos anos, 40 e muitos anos de uhum, independência. A maturidade política, econômica, social, depende de bons políticos. Okay? uhum, Quem transforma os Estados em grandes Estados são boas políticas públicas, bons políticos que criam boas políticas públicas e que, uhum, por essa via, consigam apresentar um Estado capaz de competir no sistema internacional, capaz de ser uma potência regional, continental e também mundial. Embora a história desse processo político demonstra que há Estados mais antigos, há Estados mais novos. Falamos das civilizações da antiguidade, vamos ao Egito, vamos à Mesopotâmia, vamos à Índia, vamos à China, esses são os estados mais antigos. E hoje uhum, continuam a ser, naturalmente, estados diretores do mundo, com influência milenar, mas há uhum, estados novos, os Estados da América, por exemplo, de 1776, a Namíbia, do ponto de vista da sua independência, de 94. É, enfim, e se compararmos Angola com os estados que eu citei, vamos encontrar que há avanços consideráveis, sobretudo do ponto de vista do índice de desenvolvimento humano, que a Namíbia, que é independente de 94, está muito acima daquilo que Angola, portanto, é e oferece aos seus cidadãos. Portanto, entendo que, se compararmos do ponto de vista das políticas públicas, nós somos um país que somos aquilo que os governos do partido que até agora governa Angola e a independência consegue oferecer, que uhum. é, digamos, isto aqui em Angola. Este país, que é um mar de dificuldades, é o que os políticos que governam são capazes de oferecer. São A capazes de oferecer. Singapura oferece aos seus cidadãos aquilo que os singapurenos, assim que se chama, têm. O Uhum, Japão oferece aos japoneses, que é, é um país, digamos, também se podemos considerar salvo também da antiguidade, oferece aos seus cidadãos japoneses aquilo que os japoneses, enquanto governo, oferecem. Se formos ao Egito, que é o mais antigo estado do mundo, que é um estado que existia há 3, 5 mil anos antes de Cristo,
Hoje está ali, é uma ditadura, é uma autocracia, com quase 100 milhões de habitantes, com muitos Então, problemas também para o sociais, com muitos Egito, desafios. para o Egito houve um retrocesso, podemos considerar isso? Sim, se Vistos compararmos que. o Egito de faraós, não é? São Uhum, contextos históricos uhum, e políticos diferentes e também uhum, diferenciados. Essa é a época da tecnologia, fala-se que é o momento mais avançado do pensamento humano, mas, enfim, quem estuda história, os egiptólogos consideram, por exemplo, eu sei que o Dr. Patrício Bacica, um antropólogo angolano, ele diz que, olhando para as pirâmides e para a história da primeira civilização fluvial, que é o Egito, ele considera que os egípcios eram deuses, né? Quem fez aquelas uhum, pirâmides, quem teve aquele avanço científico considerado e considerável de Alexandria, a primeira universidade do mundo, não eram pessoas normais. Então, se compararmos o Egito uhum, faraônico, a civilização egípcia, aquilo que o Egito é hoje, são momentos diferentes, contextos diferentes, que têm cada um, naturalmente, a sua contribuição e uhum. contextualização. Se De compararmos, por facto. exemplo, a China que é milenar, hoje a China é a segunda potência econômica, pelo menos em termos de PIB, e é um país que ocupa um espaço político e econômico no mundo que nos últimos 30 anos tem incomodado consideravelmente a potência que está a da América. Portanto, é a minha avaliação sobre a idade Uhum, dos países. A idade dos países deve-se medir, no meu entendimento, pela qualidade e capacidade que os políticos têm em transformar esses estados em potências regionais, uhum. continentais e mundiais, por via das políticas públicas. Ok. De facto, A imagem ainda não apareceu. não, não apareceu, mas vamos já resolver Oh, isso. Quando nós oh, que passarmos, pena. então, um dos vídeos, Aham, vamos tentar sim, resolver este problema. Eh, ok. professor, esteve a falar muito bem que, em termos de idade, os países, no seu entendimento, baseiam-se na qualidade que o país oferece aos seus, à sua cidadania, ao seu povo. Isto está relacionado à qualidade dos políticos que fazem tornar este país uma potência regional, uma potência continental e até uma potência mundial. Um dos nossos ouvintes aqui, ele pergunta, professor, Angola tem bons políticos? Posso responder? Sim, 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 sim. Sim, Angola tem bons políticos, sim, que precisam ser testados. E o teste de um político é o teste da governação, sobretudo os políticos com vocação para governar. Infelizmente, é constitucional que o combate político, dentro da competição política, em Angola, só é feita na base de partidos políticos. A Uhum, participação de outros grupos é indireta. Se tivéssemos as autarquias, grupos de cidadãos organizados podiam, naturalmente, competir para a governação do espaço político, no caso, uma autarquia. E entendo que também, sem me querer contradizer, serão testados quando forem à governação. E quem avalia a qualidade dos políticos são os cidadãos, que são o objetivo primário de quem governa, que é, por via das políticas públicas, realizar políticas públicas para que essas concretizem o cidadão enquanto beneficiário direto e qualifiquem, perdão, para bem ou para mal, o político enquanto ator e, digamos, realizador. O que uhum, nós temos até agora, e que podemos cientificamente aprovar, é que os políticos que temos que governam Angola não são competentes, uhum, não são capazes, porque tiveram tempo e tiveram todos os elementos capazes, de, por via da ciência política por um lado, por via da política como um arte, de transformar, que é o tempo e o dinheiro. São os dois capitais uhum, fundamentais que, por via da governação, se consegue realizar a cidadão. É ter tempo e ter dinheiro. Tivemos um conflito, faz parte das contas, mas o conflito terminou há sensivelmente 22 anos. Em uhum, 22 anos, faz-se um milagre econômico, que, por sinal, estava a tentar começar. Mas incapacidade, por um lado. Outros projetos, que não são projetos de Estado, que não projetos de inclusão,
que visam tornar Angola Uhum. um país capaz de, por via dos angolanos, e não de um grupo de angolanos, dos angolanos todos, tornar Angola uma potência regional, continental e mundial, não. A agenda é uma agenda de manutenção do poder de um grupo, e essa agenda de manutenção do poder não é a agenda dos angolanos, é a agenda de um grupo de angolanos imposta aos angolanos. Então, só desse ponto de vista e daquilo que são os indicadores de qualidade de vida, que é um elemento fundamental para vermos se o país é bem ou mal governado, pergunta ao cidadão, o sorriso do cidadão é tudo. Pergunta aos angolanos, estão aí os indicadores, são todos infelizmente negativos, demonstram que estes políticos tiveram tempo, tiveram dinheiro, mas não foram capazes, por um lado, ou não quiseram, por outro, usar estes dois capitais para transformar, porque o poder político só serve para uma coisa, para transformar. Eu, há cerca de uma semana, portanto, tivemos a Páscoa aí no espaço da intervenção pública, disse que Jesus Cristo para mim, foi um revolucionário, foi um indivíduo que, por via do seu poder, transformou, lutou contra o establishment, por isso foi morto por crucifixação, que é, se assim se chama essa palavra, que na altura era a forma mais horrenda de eliminar um cidadão, porque este opunha-se contra uma estrutura, digamos, política, contra o establishment. Estou a falar O com alguém que está em establishment, Roma, ok, sim, sede sim. da Igreja Católica Apostólica Romana, então estou a falar com toda a responsabilidade. Para mim, eu quando leio a Bíblia com o olhar do politólogo, Jesus Cristo foi um indivíduo que mostrava, por isso é que foi morto. Tinha poder, multiplicou os pães, colocou-se ao serviço da humanidade, usou seu poder para tal, ressuscitou Lázaro, colocou-se ao serviço da humanidade, devolveu o morto à vida para a alegria da sua família, transformou, portanto, a água em vinho, tinha poder. Dizer, o poder é para isso. E por esta via, se consegue qualificar se Cristo foi uma boa pessoa, naturalmente. É só perguntar aos mais de 2 bilhões de cristãos se Cristo foi uma pessoa, boa pessoa. Olha, esta metáfora que tu aqui revelaste, não é? De um político ser um transformador, o Jesus Cristo que transformou o vinho, e não só transformou o vinho, transformou mesmo também a vida de muitas pessoas, não é? Esta metáfora é muito, muito, muito rica. Embora que temos aqui muitos amigos são afrocratas ou afrocentrados, que põem sempre em questão. Vamos respeitar. Vamos respeitar, vamos. respeitar. Oh, professor, agora temos a tua imagem é Estou nítida. visível. Sim, sim, estás visível agora. É Saúde, aleluia, isso é né? como da muco, hein? Eu sou Mudemuco, tá bom, eu estou com a minha água. Tintim de Yeah. longe, tintim de longe. Ok. Professor, voltando para a nossa juventude angolana, e no historial de Angola, Angola não é mais um país tão jovem assim, mas comparativamente a outros países já mais experimentados, mais andados, podemos nos considerar jovens. Mas caindo caindo na real, vivemos um tempo de conflitos. Talvez os seus pais, seus tios, como os meus pais, meus tios, meus avós, muitos deles participaram nestes conflitos. Mas muitos também foram nesse conflito jovens. E houve grandes promessas na altura, e o conflito que nós tivemos foi um conflito que podemos considerar um conflito muito, mas muito desgostoso. E eu hoje de manhã estava a ver um vídeo do doutor, do saudoso doutor Malheiro Savimbi, que dizia: este conflito tocou com todas as famílias. Por quê? Porque é um conflito em que são os filhos da mesma pátria que se estavam, não é, a fazer mal. Nesta ordem de ideia, eu queria levar aqui a questão da seguinte forma: muitos desses jovens que participaram, o conflito terminou, havia um projeto de serem inseridos na vida econômica do país. Muitos desses jovens não estudavam, estavam nas trincheiras. E agora que estes jovens
Portanto, o conflito terminou, muitos desses jovens não foram inseridos no sistema acadêmico, outros receberam tantas promessas, até hoje, muitas dessas pessoas que eram jovens, hoje são adultos, não usufruíram quase nada. Fazendo um percurso histórico da nossa juventude, daquele momento, de 92, ou melhor, de 92, que eu estava mais lúcido, ou melhor, vamos dizer mesmo, de 75 até 92, que começou o primeiro processo da desmobilização dos tropas e tal. Depois voltou-se novamente no conflito. A partir de 2002, conheceu-se então este fecho do conflito. Estes jovens que não foram integrados, que hoje são adultos, qual é, o que é que passa na tua mente? Que memória tens? Que palavra podes colocar acima disso? Porque muitos deles deviam estar a usufruir, por exemplo, do sistema como é que se chama? Da Previdência Social em Angola, me foge agora o Segurança nome, social, segurança segurança social, social, e é o muitos do deles não INSS. têm. Sim, muitos deles não têm. Professor, para não ser muito longo com o meu questionário. Olha, aqui temos portanto, dois problemas. Temos o facto de ter havido um conflito, sim, isso é irrefutável, não conseguimos. A história não se apaga, a história recorda-se, deve ser contada tal como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. Pelo menos assim que se diz. E a história de Angola marca um conflito de quase 30 anos. Em qualquer parte do mundo, os conflitos têm o lado negativo, muito negativo, porque envolve a morte das pessoas. E sempre que alguém morrer porque foi de vontade de alguém tirar a vida dessa pessoa, é um facto negativo. Uhum, E a pessoa humana é o bem político mais precioso e inviolável da vida humana, definida na Carta das Nações para os Direitos Humanos e em todos os documentos que fala do homem enquanto pessoa humana. E uhum, nós, infelizmente, tivemos esse conflito. E o conflito, tivemos um conflito interno, e os conflitos têm esse lado de eliminar as pessoas, atrasar as economias, o crescimento, o desenvolvimento, embaraçarem a todos os níveis. Mas o conflito terminou. Quando o conflito terminou, é uma fase de olhar para frente, uhum, recomeçar, corrigir os erros, fazer com que este motivo que nos levou ao conflito não exista nunca mais. uhum, É um pouco isso que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Os europeus decidiram que as razões que levaram à Primeira e Segunda Guerra Mundial jamais tinham de ser eh, vistas, tinham que ser completamente banidas ou eliminadas. uhum, E essa é a minha maior preocupação. Se avaliarmos as razões que nos fizeram entrar em conflito entre uhum, irmãos, uhum. 21 anos depois, ainda continuam ali. É, Professor, sim, professor, percebi bem a sua resposta até aqui e eu avanço. Agora coloco mesmo, portanto, me coloco no lugar das sim, famílias, dos filhos que perderam os seus entes queridos neste conflito e por aí fora. Eh, Fala-se da reconciliação nacional e João Lourenço, o presidente da República, ele fez um discurso atualmente no seminário com os nossos diplomatas, não é? Na Academia Venâncio de Moura. No seu discurso, ele proferiu um parágrafo, dedicou um parágrafo onde ele diz: Angola é um país que promove a paz e a reconciliação. Devemos ser, não é, os promotores da indústria da paz. Angola promove a paz e a reconciliação. O espírito que nós temos vivido em Angola, será que para si temos vivido um espírito de reconciliação? E por outra, se existe um espírito de reconciliação, nunca houve um exercício tanto faz do MPLA, tanto faz da UNITA, e não nos lembramos se a FNLA tinha feito o mesmo, em fazer, apresentar pedidos de desculpa aos angolanos.
pedidos de desculpa por este conflito entre irmãos, pura e simplesmente por ganância do poder. Será que pode-se fazer esse exercício? Existe mesmo a reconciliação nacional e pode-se fazer esse exercício dos grupos políticos ou o governo pedir desculpas às famílias angolanas por esse período amargo que Angola viveu? É uma pergunta difícil, mas possível de se responder. O que devia ter acontecido no pós-guerra era desenvolvermos Angola. O melhor presente para quem perdeu o ente querido, para quem não foi à escola, para quem o conflito significou retrocesso, perda de tudo, era desenvolvermos Angola. A melhor forma de olhar para frente era transformar Angola num bom lugar para se viver. E isso é possível, cientificamente, historicamente é possível. Só não se conseguiu fazer isso. Não se foi capaz de utilizar o melhor momento econômico de Angola para transformar Angola, para que a prosperidade fosse partilhada e as pessoas pudessem cumprir aquela frase que Teta Lambda na sua música diz que os mortos vão compreender porque que morreram afinal. Isso só é possível se nós tivéssemos desenvolvido esse país. E tivemos esse tempo. Tivemos condições. Tivemos um boom econômico. Agora, não conseguiu. Como não se conseguiu, não se consegue reconciliar as pessoas só com palavras. A reconciliação é uma palavra bonita, mas ela não pode ficar só nas ideias. É como se definiu a questão da paz. A cultura de paz não são meras ideias, são ações. Ações Uhum. econômicas, ações políticas, ações sociais, que o resultado dessas ações vai significar paz. Agora, se ficarmos no calar das armas, depois, conforme nós chegamos à paz, é muito difícil. A Angola chegou essa paz. Estavas a concluir o teu raciocínio, professor. Podes continuar. Sim, eu falava da reconciliação. A melhor forma, não diria o melhor presente, mas a maneira que o meu entendimento me obriga a dizer sobre como deveríamos comportar os órfãos, os viúvos, as viúvas, os desfavorecidos resultantes do conflito que tivemos, seria crescer, crescer, crescer economicamente, politicamente, socialmente e desenvolver. Se desenvolvêssemos Angola, se distribuíssemos equitativamente entre todos, se houvesse boa governação, justiça social distributiva, era a fórmula para a reconciliação. Uhum. Porque assim aconteceu na Europa e em todos os países que tiveram conflitos intensos, até superiores que o nosso, fizeram no pós-conflito. Agora, o pós-conflito em Angola criou outros conflitos. Uhum. Não é? Criou acumulação primitiva do capital, corrupção exacerbada, falta de patriotismo, destruição de valores econômicos, políticos e sociais. Então não há reconciliação. Okay? A reconciliação não é feita com teorias, é feita com práticas, com ações, é feita com investimento na educação, investimento nos jovens, o tema é jovens, investimento Uhum. nas mulheres, Uhum. investimento no setor produtivo, investimento no conhecimento, investimento nas infraestruturas que garantam, portanto, circulação econômica, investimento na saúde. Isto, o resultado desta sopa de benesses positivas é que Uhum. vai se chamar reconciliação. Ok? Agora, nós Uhum. não fizemos isso. Nós temos um país litoralizado, temos uma governação centralizada, temos, portanto, uma governação sem fiscalização, temos uma amordaça, temos uma política de amordaçar, temos uma política de exclusão, de combate de pessoas, não de ideias, de eliminação, anulação e eliminação física das pessoas. Portanto, não estamos reconciliados. Quando você tem o artigo 21 da Constituição, totalmente violado em todos os níveis, que é o artigo mais importante, o 21 e o 161 da Constituição. Portanto, eu acho que a minha resposta para si seria esta. Uhum. Uhum. Se tivéssemos desenvolvido Angola, Uhum. no verdadeiro sentido da palavra, seria o maior presente para a reconciliação. Porque esse país tem tudo e mais alguma coisa para dar para todos. Agora, infelizmente, Angola não é um bom lugar para se viver.
embora seja o único lugar no mundo em que nós podemos ser felizes. Em que nós podemos ser felizes. Professor, hoje em Luanda, assim entendemos nós que estivemos a assistir, e não só, temos aqui uma imagem que vai falar por si só, porque para além das pessoas que estão a marchar, quem esteve a fazer este vídeo conversava com pessoas e notas, não é? Que estavam ao seu lado e conversavam entre eles. E a mim interessou-me muito a conversa destas pessoas. Quem estava a filmar e quem estava a perguntar, mas isso é o que é? E vamos ouvir, portanto, as explicações, o diálogo entre eles. Além do diálogo entre estas duas pessoas, professor, que é um pormenor muito importante, porque são cidadãos normais, civis, o outro pormenor é aquilo que é mesmo, portanto, o ato em si e as pessoas que participaram nessa manifestação. E sabemos que não houve só uma manifestação marcada para Luanda. Havia uma outra que era da MEA, o Movimento dos Estudantes de Angola. Mas vamos primeiro com estas imagens e depois vamos nas questões. E não pode ser burguês. Não pode ser burguês. Eu não sei o que eu quero. Estou distraído. Isso é Marcha da Paz e apoio ao João Lourenço. Onde é que está apoiar o João Lourenço? Se você acha que não está a trabalhar bem, que Angola tem paz, pode participar. Se for para ver aqui. Olha, vamos aí. Agora está aqui. Minha moto está ali, táxi de moto vai sair bem. Vai sair bem porque eu acho que não fechada. É o Universal é bom. Esses também estão à toa, esse daqui, Igreja Universal, o governo fechou a Igreja Universal. Tem que abrir. Fechou. Tem que bajular. Esse grupo é bom buscar. Na Universal ainda é mais boa, ainda não tem muito mais forte. Universal tem filho. Isso aqui já é outro. Até onde? Até no 1º de maio, onde meteram já as bebidas, música. Você até matar mais tarde. Até chegarem lá. Já está faltando, a Angola está aqui. Esse mais é qual é a igreja? Na igreja também estava assim. Não, estava mais cheio. Não era mais cheio, moço. Os dois lados da estrada. Olha a porta. Os dois lados. Essa é outra igreja. Essa igreja aqui, nessa marcha tem mais de pessoal da igreja do que a sociedade civil em si. Sim. Tem mais de pessoal da igreja. Sociedade civil não é uma igreja aqui. Yeah. Agora quem são os filhos do MPLA? Tá viva, pai. Reconciliação Nacional. Mas que paz? Já comeste de manhã? Ainda não Então comi. qual é paz? Paz são na boca, no prato não. A moto está ali, não está trancada. A moto. Vai trancar. Olha que leva um correio. Tem GPS. Não vou fumar todas as matérias terminaram. Sempre lá tem bué. Nós queremos só assim, não me pagar, não fazer nada. Muitos aqui, as igrejas, por exemplo, foram ameaçadas. As igrejas foram ameaçadas. Portanto, caros amigos, estamos sim, estamos novamente com o mesmo problema da imagem do professor. Vamos tentar. Já estou aqui. Está aqui, né? Mas vamos Estou tentar aqui. a mesma operação que fizemos antes, não é? Sair e entrar, Sim. porque senão não vamos ver a sua imagem. Tá bem. Tá bem. Sim, sim, ok. Está, Nós então. aguardamos. Portanto, caros amigos, esta era uma das imagens, porque são várias imagens que estão a circular na cidade, que estão a circular aliás, nas redes sociais sobre aquilo que foi a marcha na capital de Luanda. E não foi só em Luanda, houve também em outras províncias. Ok, o professor voltou.
Sim, agora Está conseguimos lhe conseguindo ver. agora? Sim, 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 está bom. Epa, Professor, consegui. que comentário tens a fazer sobre a marcha de hoje e aquilo que acabamos de assistir aqui? Olha, a marcha de hoje representou uma ação do partido político, portanto, o partido político que governa Angola, o MPLA, que o seu braço juvenil decidiu simbolizar a paz com uma marcha do primeiro do espaço que nós muito conhecemos, que é a Avenida de Olinda Rodrigues, que deu até a 1º de maio, creio, e que, como consequência direta, foi um trânsito infernal que complicou a vida dos cidadãos hoje. Mas, enfim, eles também têm esse direito. Agora, é preciso perceber que no mesmo dia estava marcada uma outra marcha de protesto a favor da greve, que já vai ao seu quase 50º dia dos professores do ensino superior, em que o seu secretário-geral, Dr. Pedro Alberto, está a ser vítima de ameaças de morte. Ele e a sua primogênita, a sua casa inclusive foi vandalizada. E, infelizmente, parece que o governo da província, não tenho aqui provas, mas aquilo que me consta, é que marcou para o mesmo dia, o mesmo itinerário, a mesma hora, duas manifestações, digamos, públicas. Uma de um partido político e a outra pertencente a uma organização, digamos, que defende o interesse dos estudantes. O que é mau? Nós tivemos um mau exemplo em 2021, 2022, ano passado em Sanza Pombo, em que no mesmo itinerário, na mesma hora, a administradora municipal, creio, deste município, do Nuíge, criou naturalmente uma situação muito feia entre duas forças políticas e não foi nada bonito. Portanto, parece que se queria repetir isso. Quando não se aprende com a história, corre-se o risco de repeti-la. O lado negativo, eu ouvi naturalmente o jovem que fez as filmagens e demonstrava naturalmente um conhecimento sobre o que se passava, o que se passa, o que é comum. Nós sabemos que essas marchas são feitas com pressões, as pessoas são pressionadas ou, enfim, são até persuadidas via financeira, são pagas. Durante as eleições, sabe-se que houve uma marcha de motoqueiros e que as pessoas não foram pagas e custou a vida de alguns motoqueiros que se dirigiam ao Palácio Presidencial. Foi logo no primeiro dia da abertura da campanha, creio que foi do MPLA em Luanda. Então, se salvo o meu entendimento. Portanto, são ações comuns. E há um dado interessante, meu caro, se te lembras, em Luanda, há aquele símbolo da página 92. Sim. Ali no 1º de maio, acho que há uns 300 metros depois do Largo 1º de maio, aquele símbolo branco que tem uma Sim, tocha. uma tocha acesa. Desde 92 ele não acende. Fez uma obra aí na quinta-feira, creio, e hoje aquilo está certo. Quem quiser passa pelo 1º de maio. Há ali uns senhores, segurança da guarda-serem, 6 botijas de gás que estão a alimentar o gás que acendeu aquela tocha. Desde 92 que ele está apagado, acendeu hoje. É um dado interessante. Quer dizer, quando há conveniência, quando interessa a um grupo, fazem essas ações. Como disse, reitero, esse grupo também tem o direito, é constitucionalmente consagrado, mas não deve extrapolir nem ser uma forma de ameaça ou de criação de instabilidade, pelo facto de existir para o mesmo itinerário uma outra marcha e o presidente dessa organização, como referi, que é o Movimento Estudantes Ambulantes, e mais um seu, digamos, colega, foram detidos pela polícia. Tentei fazer contato com eles, aquela hora não consegui. Portanto, E nesse essas momento, marchas, até agora, não tens nenhuma notícia de onde se tenho, encontram? eu tentei ligar para o Teixeira e ele não me atendeu, insisti, não me atendeu, mas vou continuar até, portanto, ter o contacto desse jovem, que é um lutador incansável na defesa dos direitos dos estudantes, e só melhor ele sabe fazer isso. Enfim, é uma demonstração de força, por um lado, de um partido político que decidiu usar o seu braço juvenil, que assim a competição e as forças políticas também lutam nesse espaço. Estavam, portanto, pessoas trajadas deste partido, também do símbolo da paz, que é o símbolo branco, as vestimentas brancas a simbolizarem. Hoje, dia 15, um dia depois do tão discutível Dia da Juventude que foi ontem, o Dia da Paz e Reconciliação Nacional, que foi há, sensivelmente, 11 dias de sua comemoração. Enfim, eu acho que são as palavras que eu posso aqui tecerem. Avançar. Uhum.